Olá, seja muito bem-vindo. Os BDRs, Brazilian Depository Receipts, surgiram como uma forma prática de permitir que investidores brasileiros tenham acesso a empresas estrangeiras sem precisar abrir uma conta fora do país. Vamos lá? Eles funcionam como certificados negociados na Bolsa Brasileira que representam ações de empresas listadas lá no exterior. Na prática, o investidor compra o BDR aqui no Brasil em reais, né? Mas está se expondo ao desempenho de uma empresa global. O funcionamento fica mais claro quando pensamos na estrutura por trás do produto. Uma instituição financeira brasileira adquire ações de uma empresa estrangeira e as mantém sob custódia no exterior. A partir dessas ações, ela emite BDRs no Brasil. Cada BDR representa uma fração ou múltiplo das ações originais. Ao comprar um BDR, o investidor não se torna acionista direto da empresa no exterior, mas passa a ter um certificado que acompanha o comportamento daquele ativo. Um exemplo que pode ajudar a entender melhor e a visualizar é o seguinte: imagine um investidor brasileiro que admira uma grande empresa de tecnologia americana, acompanha seus resultados e acredita no crescimento do negócio, mas não quer lidar com conta internacional, envio de dólares ou declarações mais complexas. Ao comprar o BDR dessa empresa na Bolsa Brasileira, esse investidor consegue participar da valorização ou da queda da ação lá fora, usando reais e a mesma corretora que já utiliza para fazer, né, para as ações, para as negociações das ações brasileiras. Os BDRs, eles são negociados na B3, na Bolsa Brasileira, Brasil Bolsa Balcão, durante o pregão local, exatamente como ações e ETFs. Isso traz familiaridade operacional para quem está começando. A compra, a venda e a custódia acontecem dentro do sistema brasileiro, reduzindo barreiras de entrada para a diversificação internacional. Os rendimentos das empresas estrangeiras, como dividendos, podem ser repassados aos detentores de BDRs. Esses valores já chegam ajustados aqui por impostos, né, impostos e taxas do país de origem, tá? Sem que o investidor aqui precise executar procedimentos adicionais, então é tranquilo. O que importa para o iniciante é entender que existe a possibilidade de renda, mas que ela depende da política da empresa e do tipo de BDR. Outro ponto essencial é perceber que o preço do BDR reflete dois movimentos ao mesmo tempo: o desempenho da ação no mercado internacional e a variação do câmbio. Se a empresa cresce lá fora e o dólar se valoriza, o impacto tende a ser positivo. Agora, se o dólar cai, isso pode afetar o preço do BDR, mesmo que a ação esteja estável. Para o investidor iniciante, esse exemplo deixa clara a proposta dos BDRs: acessar empresas globais sem sair da estrutura da Bolsa Brasileira. Entender isso cria a base necessária para avançar com segurança nos próximos temas dessa nossa aula. Depois de entender o que são BDRs e como funcionam, o próximo passo é conhecer os tipos existentes. Essa distinção é importante porque afeta o nível de informação disponível, o relacionamento com a empresa estrangeira e alguns direitos também do investidor. Isso é muito importante. Embora na prática ambos permitam exposição a ações internacionais, eles não são exatamente iguais. Os BDRs patrocinados são aqueles em que a própria empresa estrangeira participa do processo. Nesse caso, a companhia autoriza a emissão dos BDRs no Brasil e firma um acordo com a instituição depositária.
Isso costuma resultar em maior transparência, mais informações disponíveis ao investidor e, em alguns casos, programas de comunicação mais estruturados. Empresas que escolhem esse modelo geralmente têm interesse direto em se aproximar ali do mercado brasileiro, né? Já os BDRs não patrocinados são emitidos sem a participação direta da empresa estrangeira. A iniciativa parte da instituição financeira depositária, que adquire as ações no exterior e emite os certificados no Brasil. Esse tipo é mais comum e representa a maior parte dos BDRs disponíveis na B3, na nossa bolsa. Para o investidor iniciante, isso significa que é possível investir em grandes empresas globais, mesmo que elas não tenham um programa específico voltado para o Brasil. Um ponto importante é que, do ponto de vista de exposição econômica, ambos funcionam de forma semelhante. O preço do BDR continuará refletindo o desempenho da ação no exterior e a variação cambial. A diferença está relacionada à estrutura de informação e grau de envolvimento da empresa estrangeira com o mercado brasileiro. Um exemplo: imagine duas empresas internacionais muito conhecidas. Uma decide estruturar oficialmente um programa de BDRs no Brasil para se aproximar de investidores locais aqui. Outra não toma essa iniciativa, mas ainda assim tem os seus BDRs disponíveis, né? Porque uma instituição financeira enxergou demanda por esse papel. Em ambos os casos, o investidor consegue se expor às empresas, mas a forma como as informações chegam pode variar. Também é importante entender que os BDRs podem ter níveis diferentes, tá? E que são definidos pela regulação, né? Que impactam a quantidade de informações divulgadas e também o público-alvo. Atualmente, o acesso a BDRs foi ampliado, permitindo que investidores em geral participem, o que aumentou bastante esse mercado. Para quem está começando, o mais relevante não é decorar a classificação, mas compreender que existem diferenças estruturais e que elas influenciam transparência e acompanhamento. No próximo slide, vamos avançar para as vantagens dos BDRs, mostrando por que eles se tornaram uma ferramenta tão usada para a diversificação internacional. Depois de entender os tipos de BDRs, faz sentido olhar para por que eles existem na prática e por que tantos investidores utilizam esse instrumento. As vantagens dos BDRs estão ligadas principalmente à diversificação, à simplicidade operacional e ao acesso a mercados que, de outra forma, seriam mais complexos para investir, né, e para o investidor iniciante, principalmente. A primeira grande vantagem é a diversificação internacional. Ao investir apenas em ativos brasileiros, o investidor fica exposto aos riscos econômicos, políticos e fiscais de um único país, no caso, né, do Brasil. Os BDRs permitem diluir esse risco, adicionando empresas que operam em outras economias, com moedas, ciclos e dinâmicas diferentes. Isso ajuda a tornar a carteira mais equilibrada ao longo do tempo. Outra vantagem importante é o acesso a empresas globais consolidadas. Muitas das maiores companhias do mundo não estão listadas na Bolsa Brasileira, mas seus BDRs permitem que o investidor participe do crescimento dessas empresas sem precisar abrir uma conta no exterior, lidar com corretoras estrangeiras ou operar em outra moeda diretamente, né? Tudo isso Tudo é feito na Bolsa de Valores, tá? Na B3. Os BDRs também oferecem simplicidade operacional. A negociação ocorre em reais, dentro da mesma plataforma utilizada para ações, ETFs e fundos imobiliários. Isso reduz barreiras de entrada, custos operacionais e dificuldades burocráticas, tornando o investimento internacional mais acessível. Há ainda o benefício da exposição cambial. Com o BDR,
Como o BDR reflete o preço da ação no exterior, convertido para reais, o investidor acaba se beneficiando, em certos momentos, da valorização do dólar frente ao real. Isso funciona como uma proteção parcial do patrimônio em cenários de desvalorização da moeda brasileira, embora não seja um hedge perfeito. Um exemplo prático que ajuda a consolidar esse entendimento. Imagine um investidor com uma carteira composta apenas por ações brasileiras, tá? Em um período de dificuldades econômicas no Brasil, muitos ativos locais podem sofrer simultaneamente. Se parte dessa carteira estiver alocada em BDRs de empresas internacionais que operam em outros mercados e moedas, o impacto negativo pode ser reduzido, trazendo mais estabilidade ao conjunto da carteira. Por fim, os BDRs ampliam o leque de oportunidades. O investidor deixa de estar limitado às empresas nacionais e passa a ter acesso a setores, modelos de negócio e tendências globais que ainda não existem ou são poucos representadas no Brasil. No próximo slide, vamos avançar para as estratégias de uso dos BDRs, mostrando como eles podem ser aplicados de forma consciente e integrada dentro de uma carteira de investimentos. Depois de compreender as vantagens dos BDRs, o passo seguinte é entender como utilizá-los de forma estratégica dentro de uma carteira. Aqui, o ponto principal não é substituir os investimentos locais, mas complementá-los, entende? Tornando aí a carteira mais equilibrada, diversificada e também preparada para diferentes cenários. Uma das estratégias mais comuns é usar BDRs como complemento da carteira. O investidor iniciante, em geral, começa com ações brasileiras, ETFs locais ou fundos imobiliários. Ao adicionar BDRs, ele passa a incluir empresas que operam em outros países, né? Com receitas em moedas fortes e exposição a economias diferentes da brasileira. Isso reduz a dependência exclusiva do desempenho do Brasil e ajuda a suavizar oscilações ao longo do tempo. Outra estratégia importante é a exposição cambial, muitas vezes chamada de proteção indireta contra a desvalorização do real. Como o preço do BDR reflete a cotação da ação no exterior multiplicada pelo câmbio, quando o dólar se valoriza, isso tende a impactar positivamente o preço do BDR, mesmo que a ação lá fora fique estável. Não se trata de uma proteção perfeita, mas funciona como uma camada adicional de equilíbrio patrimonial. Os BDRs também podem ser usados de forma temática ou setorial. O investidor pode escolher empresas globais líderes em setores pouco representados na Bolsa Brasileira, como tecnologia, né? As Big Techs lá de fora, por exemplo, né? Também as de semicondutores, também empresas de plataformas digitais ou mesmo de consumo global. Dessa forma, ele passa a participar de tendências econômicas globais sem precisar operar diretamente fora do país. Um exemplo, essa estratégia, imagine um investidor que já possui ações de bancos e empresas de energia no Brasil, tá? Ele percebe que sua carteira está muito concentrada em setores tradicionais da economia local. Ao incluir BDR de empresas globais de tecnologia ou saúde, ele adiciona novos motores de crescimento à carteira, reduzindo assim a concentração e aumentando o potencial de longo prazo. Outro ponto fundamental é o tamanho da alocação. Para iniciantes, os BDRs costumam funcionar melhor quando representam uma parte da carteira e não a maioria ou a maior fatia, tá? Assim, o investidor ganha exposição internacional sem assumir riscos excessivos ou perder o controle sobre o conjunto dos investimentos. Por fim, é essencial aplicar análise e critério. Assim como em qualquer outro ativo, investir em BDR não significa comprar qualquer empresa estrangeira. É importante observar
modelo de negócio, histórico, setor de atuação e coerência com os objetivos pessoais, tá? O fato de ser internacional não limita riscos. No próximo slide, vamos fechar a aula falando sobre os riscos e cuidados ao investir em BDRs, trazendo uma visão realista e responsável para que esse instrumento seja usado com consciência dentro da estratégia do investidor. Para fechar a aula sobre BDRs, então, é fundamental falar de forma clara e honesta sobre riscos e cuidados. Investir em ativos internacionais traz benefícios importantes, mas também exige atenção redobrada, especialmente para quem está começando, tá? O objetivo aqui não é afastar o investidor dos BDRs, mas ajudá-lo a utilizá-los com consciência e equilíbrio. O primeiro risco a considerar é a volatilidade cambial. O preço de um BDR não depende apenas do desempenho da empresa no exterior, mas também da variação do dólar frente ao real. Isso significa que, mesmo que a empresa esteja indo bem, o BDR pode cair se o câmbio se mover na direção oposta. Da mesma forma, o BDR pode subir apenas por efeito do dólar, sem melhora real do negócio, entende? Para o iniciante, é importante entender que o câmbio pode tanto ajudar quanto atrapalhar no curto e no médio prazo. Outro ponto relevante é o risco da empresa. Comprar um BDR é, na prática, investir em uma empresa estrangeira. Se essa empresa enfrenta problemas de gestão, queda de receitas, aumento da concorrência ou mudanças regulatórias em seu país de origem, o impacto chega diretamente ao investidor brasileiro, né? O fato de ser uma empresa global ou conhecida não elimina riscos. Empresas grandes também erram, passam por ciclos difíceis e podem decepcionar o mercado. A liquidez é outro cuidado importante aqui. Alguns BDRs têm grande volume de negociação, enquanto outros são pouco negociados no dia a dia. Baixa liquidez pode dificultar a compra ou venda no momento desejado e gerar oscilações maiores de preços, tá? Por isso, o investidor iniciante deve dar preferências a BDRs mais líquidos, especialmente no início da jornada. Também é essencial entender a estrutura do BDR. O investidor não é acionista direto da empresa estrangeira, mas detentor de um recibo lastreado em ações mantidas em custódia. Na prática, isso funciona bem, mas reforça a importância de investir por meio de corretoras confiáveis e compreender as regras do mercado brasileiro. Um erro comum é enxergar BDRs como uma proteção garantida ou como um investimento sem riscos por serem internacionais. Não pense assim. Essa visão pode levar a decisões impulsivas e alocações exageradas. BDRs funcionam melhor como parte de uma estratégia, não como solução isolada. O principal aprendizado aqui é simples, tá? Os BDRs são ferramentas muito interessantes de diversificação e de acesso ao mercado internacional, mas ao mesmo tempo exigem estudo, moderação e alinhamento com os seus objetivos pessoais. Quando usados com critério, eles ajudam o investidor iniciante, no caso, a ampliar, sim, a forma de pensar e enxergar o mercado financeiro de maneira mais global, entendendo que existem. Nos vemos na próxima aula.